Fala, torcedor, tudo certo? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre a Arena do Grêmio. A Arena agora é do Grêmio. E o presidente já foi definido. Vamos falar sobre isso, porque o que parecia impossível aconteceu. E agora a Arena é nossa. Mas e sobre o presidente? Ele foi definido? Porque tem alguns movimentos acontecendo nos bastidores e que está deixando tudo isso muito claro a partir de agora. Deixa eu te contar todos esses detalhes, então dá aquele like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte junto comigo para a gente continuar trazendo informações, análises como essas aqui no canal. Então, e esse também é um vídeo apoiado pelo Ativo. Ativo Ultra, para quem aí está querendo mudar a sua vida, mudar a sua perspectiva, o seu companheiro, sua companheira, o Ativo é a melhor solução. O link vai estar no primeiro comentário aqui do vídeo e também vai estar no Stories, lá no meu Instagram. Então, aproveitem que sempre tem uma promoção que pode ajudar vocês. E para ajudar vocês, ajudar todos nós torcedores do Grêmio, a gente tem que falar também sobre o Marcelo Marques, né? Na última sexta-feira, ele anunciou nas suas redes sociais que ele adquiriu a Arena do Grêmio. Ele comprou a dívida da Arena, né, os últimos 2/3, né, da dívida com a Revise, e depois ele adquiriu a gestão da Arena. E esses valores chegam na casa de 130 milhões de reais. Portanto, ele vai pagar uma parte parcelada em 9 vezes, mas isso não impede que as coisas já começam a acontecer. Muita gente me perguntou, e foi comentado, sobre o trâmite. Quanto tempo vai ser para o Grêmio administrar a Arena de uma vez? Bom, primeiro momento, o Marcelo Marques vai se reunir junto com o presidente Roberto Guerra para fazer essa passagem, levar para o Grêmio, para o presidente Roberto Guerra, esses documentos, esses contratos, e gerar um contrato que ele está cedendo esses direitos para o Grêmio Futebol Porto Alegrense. A partir de então, todo aquele trâmite que teve, né, nessa negociação, os pares, né, do Marcelo Marques, que fizeram todo esse trâmite, teve sim alguma ajuda dos advogados do Grêmio para mostrar o que estava acontecendo. A partir daí, o presidente, o Alberto Guerra, vai sentar e vão fazer uma coletiva informando sobre a aquisição. Provavelmente vai ter uma festa quanto a isso, para definir que o Grêmio adquiriu de vez, né, através do Marcelo Marques. Mas esse tempo, para vocês entenderem, é como duas empresas, uma está comprando a outra. Então, normalmente, quando isso acontece, ela leva um tempo de 30, 60, talvez até 90 dias para tomar de vez as ações e assumir de vez a empresa que está sendo adquirida. Até porque precisa entender como ela funciona, quais são os movimentos, quem trabalha para ela, o que é feito, para depois tu montar esse quadro de funcionários, né, de equipe, para poder administrar o que está sendo adquirido. Isso demora, além dos trâmites com papéis, os contratos, porque é o seguinte, o presidente Roberto Guerra acabou dando uma entrevista na GZH e ele fala algo muito importante. O fato do Marcelo Marques ter adquirido a gestão da Arena junto, como é que é o nome, com a Arena, com a OS 26, está definido isso. Mas o que precisa é ter assinatura da Arena 26, confirmando, né? Foi comprado, mas dando os poderes para o Grêmio ter essa gestão. Então eles querem deixar tudo amarrado e isso vai levar algum tempo, porque nem sempre tudo está de acordo conforme o que está escrito no papel. Sempre vai ter uma forma de sair. A gente sabe também que eles querem fazer com que o clube, eles querem largar essa gestão e deixar para o clube de vez. Então, isso demora um pouco mais. Bom, a gente tem que falar que está tudo encaminhado. É do Grêmio. Temos que comemorar. Eu estou faceiro, estou muito feliz por isso. Porque eu vejo toda vez aqueles problemas da administração da Arena. A gente vê
o problema com o gramado da Arena, a gente vê o problema com a demora para resolver pequenas situações. Bom, depois da enchente, a gente pode falar do telão, a gente pode falar da sala de conferências, tudo a gente pode colocar aqui e começar a pontuar o que está errado, o que foi ruim, o que está ruim dentro da Arena e que atrapalha. Agora, com o Grêmio assumindo tudo isso, e a prefeitura, né, vai acabar assumindo também o entorno da Arena, porque isso está em contrato, está sendo definido isso em contrato, faz com que o torcedor ganhe um pouco mais de esperança de que as coisas vão melhorar e vão ser, né, boas, porque tem lojas, tem restaurantes, tem a possibilidade do shopping, tem as outras torres que vão ser liberadas para construção, tudo isso vem à tona a partir de agora. Aí, o Marcelo Marques vai acabar cedendo isso, conforme a gente já falou aqui no início do vídeo, e aí eu quero dizer para vocês sobre a questão da presidência, porque, como está no título, né, já está definido, então, o presidente, o novo presidente. Pois é, depois dessa aquisição do Marcelo Marques, a divulgação, o seu principal concorrente, né, no meio dessa linha presidencial, né, eles são pré-candidatos, porque ainda não abriu a candidatura, mas são pré-candidatos, o Paulo Calef. O Paulo Calef, que vem fazendo um trabalho muito forte, 1 ano e meio trabalhando em cima disso, né, quase 2 anos, na verdade, fará 2 anos agora, para ele se tornar presidente. Daí estava junto com o Maicon, né, trouxe pares importantes como o Danley. Ele abre mão, ele já comunicou que não será mais pré-candidato a presidente depois dessa aquisição do Marcelo Marques. Até porque vai ficar muito marcado, já está sendo marcado nas redes sociais, aquela fala para ele, naquela entrevista que ele deu para o Alex Bagé, dizendo que era praticamente impossível, né, a compra da Arena. Então teria que esperar isso, e que o Grêmio teria que achar uma outra forma das coisas fluírem e melhorar a busca, né, de receitas. O Marcelo Marques, na sua entrevista para os canais, ele deixa claro que, adquirindo a Arena, o Grêmio dá um salto de qualidade. O Grêmio tem um custo de 50 milhões por ano com a Arena e que ele garante que pelo menos 100 milhões por ano o Grêmio vai arrecadar tendo a gestão da Arena. Portanto, pagaria os custos de 50 milhões e ainda teria mais 50 milhões para fazer com que invista no futebol. Né? Vai ter uma questão de melhoria do estádio, óbvio, né? Se manter, mas faria esse investimento. Ele acredita que no mínimo 100 milhões seria arrecadado com o Grêmio tendo a gestão da Arena. Olha o salto, o nível, o patamar que o Grêmio terá de arrecadação com 50 milhões a mais no seu orçamento, né, na sua busca de receitas. Isso no mínimo 50. E aí depois ele já fala sobre os sócios que vão aumentar, o número de cadeiras que vão ser vendidas. Ele pode colocar também a venda dos camarotes, que o Grêmio tem camarote em aberto ainda para ser vendido. Então tudo isso ele fala e deixa claro que o Grêmio pode sim aumentar, vai mudar de patamar. E sem falar do aporte em que ele está disposto a colocar para poder fazer com que o Grêmio quite as suas dívidas, principalmente aqueles juros bancários, em que todo ano o Grêmio paga ali de 30 a 50 milhões por ano de dívidas, né, de juros bancários. Ele quitando esses juros, ou seja, tu teria mais 30 ou 50 milhões para poder assumir, né, a sua gestão, e aí nós já estamos falando aí de mais 150 ou 100 milhões de reais para poder ajustar o time, né, fazer com que o Grêmio consiga crescer e também buscar novos jogadores para poder reforçar o time e buscar e estar sempre no topo da tabela, como ele mesmo fala nas suas entrevistas. Bom, estou falando isso porque o Calef abriu mão da sua pré-candidatura. Não vai mais ser pré-candidato ao Grêmio. Agora, a gente escutou também, viu as informações sobre o Vladimir Chieri. Também, ele deve abrir mão da sua candidatura para apoiar os pares do Marcelo Marques. E que eu quero fazer aqui, trazer para vocês, que o Antônio Dutra Júnior era o cara que ia ser o presidente, né, o pré-candidato a presidente do Grêmio. E ele, numa insistência, né, um cara que mostrou ser visionário nesse sentido. Chegou com o Marcelo Marques,
conversou e foi insistindo, Marcelo Marques falou sobre isso, nós temos que dar esses parabéns, né, pro Antônio Dutra Júnior, que abriu mão, né, ele abriu mão de ser presidente, abriu mão do ego, do sonho de ser presidente do Grêmio e ser o número 2, no caso, e convidar o Marcelo Marques para ser o presidente. Então ele é pré-candidato e ele vai ser, né, hoje o vice de futebol do Marcelo Marques. Mas ele tem que dar os parabéns para ele por ser visionário, ter visto uma oportunidade e que trouxe o Marcelo Marques para ser esse cara, para mudar o Grêmio de patamar de vez, fazer o Grêmio subir, principalmente em receitas, e consequentemente vai montar times, montar elenco, mudar a cara do Grêmio. Tem muitas situações que podem ocorrer dentro do Grêmio justamente por conta do Marcelo Marques assumindo a presidência. Por que eu já falo como o possível, né, assumindo a presidência? Porque o Calef já saiu, o Vladimir Kelly vai sair, o Sérgio Canosi disse que vai continuar, mas a gente acredita que ele até pode ir para o pátio, mas quando for para o pátio, o sócio já sabe em quem votar. O fato principal é o do conselho, né? E aí a gente tem o Denis Abraão também, que é uma figura conhecida e de história dentro do clube. O Denis Abraão seria hoje o principal concorrente e ele teria um número muito grande de conselheiros a seu favor. O fato é que, será que, depois da aquisição da Arena, pelo Marcelo Marques, o evento que vai ser feito com o Grêmio, da passagem desses contratos para o Grêmio, junto com o presidente Alberto Guerra, vai fazer com que o Denis se mantenha? E eu trago mais aqui, eu quero que vocês aproveitem e já comentem, quem está me seguindo até agora, está acompanhando o vídeo até agora. O presidente Alberto Guerra, que até então não definiu quem dos seus pares irá para ser candidato a presidente, ou ele, uma possível candidatura. Será que não é o momento de se unirem todos e tomar uma definição? Porque a desistência é muito significativa, porque tu pode até ter o 100%, né, ou quase que 100% do apoio de todos, mas tu não vai conseguir colocar todos eles para trabalhar, porque esse lado político, a gente entende que tem sempre uma pessoa e outra que é um apoiador que vai entrar num setor do clube para poder administrar. E a política segue dentro. O Marcelo Marques pode ser o cara que vai fazer com que o clube mude de patamar dentro da política. Ele pode fazer aquilo que o Romildo Bolzan fez no início, logo na sua gestão, que ele começou a unir os grupos políticos e se tornou, acabou com aquele grupo, aqueles vários grupos, né? E fez uma união do Grêmio. O Grêmio ficou ali na sua mão por 8 anos, até, naquele caso, o Grêmio cair para a Série B, e acabou fazendo com que abrisse de novo esses vários grupos políticos. Agora, o Marcelo Marques pode ser esse cara que vai unir todos. Vai ser esse cara que vai fazer com que acabem essas brigas dentro do clube e sejam todos unidos. Vai ter isso? Vão conseguir fazer... ele vai conseguir fazer isso? A tendência é que sim. Porque é uma ideia de união do clube e fazer com que o clube mude realmente de patamar e novos ares. Agora, Sérgio Canosi e Denis Abraão, talvez unidos, possam fazer algo, mas vai ser muito difícil depois dessa aquisição do Marcelo Marques ele deixar de ser. Eu ainda acredito que na eleição do Conselho, provavelmente o Marcelo Marques, após a eleição, ele vai ser aclamado como o novo presidente do Grêmio nesse determinado período, né, para esse próximo triênio. E claro que se tudo ocorrer como as promessas que ele fez já nessa sua pré-campanha, certamente o Marcelo Marques será eleito, talvez, se ele não abrir mão, né, de mais 3 anos. Manterá um mandato de mais 3 anos. Será reeleito, porque ele promete estruturas no CT de Eldorado, ele promete estrutura para o futebol feminino, ele fala no futebol masculino, ele fala da Arena, ele
porque é um cara que tem aporte financeiro. E quando a gente fala em aporte financeiro, num setor como ele, a gente lembra de quem? Do Paulo Nobre, que foi presidente do Palmeiras, tirou o Palmeiras de uma linha devedora, né, porque era um clube com muitas dívidas, e fez com que o Palmeiras se tornasse o que é hoje. Tudo começou com ele. E deixou a sua conta, né, a sua continha para receber os dinheiros, os aportes que ele fez no clube para receber depois. E quando a Leila assumiu, ela fez questão de pagar e seguiu o trabalho que o Paulo Nobre acabou dando início lá. É uma visão. E tudo isso porque Antônio Dutra Júnior teve essa visão de trazer um empresário renomado, conhecido e que tem capacidade financeira para poder gerir o clube, ajudar o clube a se desenvolver. E aí? Está definido o presidente? Comenta aqui, dá o like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte. Daqui a pouco a gente volta.